Imagine olhar para o céu em uma noite tranquila e, de repente, perceber algo que desafia a lógica. Luzes estranhas, objetos que desafiam as leis da física e acontecimentos que ninguém consegue explicar. Hoje, você vai conhecer histórias assustadoras de OVNIs que mexeram com as mentes de pessoas no mundo inteiro. Prepare-se, porque algumas dessas histórias podem mudar a forma como você enxerga o universo. E atenção, a última história vai te fazer pensar duas vezes antes de sair para olhar as estrelas. Vamos começar? 1. O incidente de Roswell, o caso que deu início a tudo. Em 1947, em Roswell, Novo México, algo caiu do céu. Inicialmente, o exército americano afirmou ter recuperado os destroços de um disco voador, mas rapidamente mudou sua história, alegando ser apenas um balão meteorológico. Testemunhas locais, no entanto, relataram terem visto materiais incomuns, como metais que se dobravam sozinhos, e até mesmo corpos que não pareciam humanos. Esse caso deu início ao frenesi moderno sobre OVNIs e conspirou para alimentar teorias sobre acobertamento do governo. Afinal, o que realmente caiu em Roswell? O que torna o incidente ainda mais intrigante é a quantidade de inconsistências nos relatos oficiais. Documentos liberados anos depois sugerem que o governo conduziu operações secretas na área, aumentando as suspeitas de que algo realmente fora do comum havia sido descoberto. Muitos acreditam que os supostos corpos vistos pelas testemunhas eram, na verdade, de seres extraterrestres, o que levou à criação de teorias envolvendo autópsias alienígenas. Além disso, moradores relataram uma presença militar massiva nos dias que se seguiram ao incidente. Soldados foram vistos bloqueando áreas próximas ao local da queda, intimidando curiosos e confiscando qualquer material que pudesse ter sido recolhido. Essas ações contribuíram para alimentar a desconfiança da população em relação às declarações oficiais. Outro detalhe interessante é que, na época, o chefe da base militar local divulgou à imprensa que realmente haviam recuperado um disco voador. No entanto, essa declaração foi rapidamente desmentida por superiores, o que deixou muitos se perguntando: por que mudar a narrativa de forma tão abrupta? Os pesquisadores que defendem a teoria do OVNI argumentam que o material encontrado no local tinha propriedades que não poderiam ser explicadas pela tecnologia da época. Entre os relatos, havia histórias de pedaços de metal extremamente leves e flexíveis, mas que não podiam ser cortados ou danificados, e fios sem isolamento que pareciam conduzir eletricidade de maneira incomum. Décadas depois, Roswell continua sendo sinônimo de mistério e inspiração para a cultura popular. A cidade até se transformou em um ponto turístico, com museus dedicados ao evento e uma comunidade global de ufólogos determinada a desvendar o que realmente aconteceu naquela noite de 1947. Teorias de conspiração sugerem que o incidente de Roswell pode ter sido o marco inicial de um acordo secreto entre o governo americano e seres de outros planetas. Alguns acreditam que tecnologias revolucionárias, como fibra ótica e microchips, poderiam ter sido desenvolvidas a partir de estudos sobre os destroços desse suposto OVNI. Por outro lado, céticos defendem que tudo não passa de uma grande mal-entendido. Para eles, o objeto era apenas parte de um projeto ultra-secreto chamado Mogul, que usava balões para detectar explosões nucleares soviéticas. No entanto, essa explicação não convence muitos, já que o projeto foi revelado muito tempo depois, deixando uma lacuna no que foi informado ao público na época. O mistério de Roswell representa mais do que um simples evento isolado. Ele levantou questões fundamentais sobre o que os governos sabem sobre vida extraterrestre e se estão dispostos a compartilhar essa informação com a humanidade. A falta de transparência, unida ao comportamento peculiar das autoridades, tornou este caso um dos maiores símbolos da era moderna quando o assunto é vida fora da Terra. Até hoje, mais de 75 anos após o ocorrido, o incidente de Roswell permanece um dos casos mais debatidos na ufologia mundial. É uma história que desafia nossa percepção do que é possível, nos fazendo questionar: estamos realmente sozinhos no universo? 2. O caso Barney e Betty Hill, o primeiro relato de abdução. Em 1961, um casal chamado Barney e Betty Hill estava dirigindo por uma estrada isolada em New Hampshire quando avistaram uma luz brilhante no céu. Eles relataram que a luz começou a segui-los até que perderam a consciência por algumas horas. Mais tarde, sob hipnose, os dois relataram terem sido abduzidos por seres de aparência humanoide que realizaram experimentos bizarros neles. O caso dos Hill foi um dos primeiros relatos detalhados de abdução alienígena e até hoje intriga pesquisadores do mundo todo. O que torna esse caso ainda mais impressionante é a riqueza de detalhes fornecida pelo casal. Durante as sessões de hipnose, Barney descreveu os alienígenas como pequenos seres com cabeças grandes, olhos oblíquos e corpos frágeis. Ele também relatou sentir uma sensação de pavor ao olhar diretamente para os olhos das criaturas, como se estivessem se comunicando telepaticamente com ele. Betty, por sua vez,
contou que os seres fizeram um mapa estelar para mostrar de onde vinham. Mais tarde, esse mapa foi analisado por astrônomos e, surpreendentemente, correspondia a um sistema estelar real, o Zeta Reticuli, localizado a cerca de 39 anos-luz da Terra. Os Hill também descreveram o interior da nave alienígena. Eles disseram que havia uma sala brilhante com paredes lisas e móveis embutidos. Beth afirmou que foi colocada em uma espécie de mesa de exames, onde os seres tiraram amostras de pele, cabelo e sangue. Barney relatou um procedimento semelhante e afirmou que sentiu que estava sendo tratado como um experimento científico. Apesar de sua história parecer inacreditável para muitos, os Hill passaram por uma série de testes psicológicos e psiquiátricos. Os especialistas que os examinaram não encontraram sinais de que estivessem mentindo ou sofrendo de delírios. De fato, os dois pareciam profundamente traumatizados, como se realmente tivessem vivenciado algo fora do comum. Outro detalhe interessante é que o caso chamou a atenção do governo dos Estados Unidos. Alguns teóricos da conspiração acreditam que os Hill podem ter sido alvos de interesse militar, especialmente porque o incidente ocorreu durante a Guerra Fria, quando avistamentos de OVNIs eram frequentemente associados à espionagem. A história de Barney e Beth Hill foi amplamente divulgada na mídia e serviu como base para inúmeros livros, filmes e documentários. No entanto, a exposição pública também trouxe desafios. O casal enfrentou descrença e zombaria de céticos, mas permaneceu firme em sua narrativa até o fim de suas vidas. Hoje, o caso é amplamente considerado um marco na ufologia, pois introduziu conceitos que se tornaram comuns nos relatos de abdução alienígena, como exames médicos, comunicação telepática e o envolvimento de seres humanoides. Ele também levanta questões fascinantes sobre a possibilidade de contato entre humanos e extraterrestres e como isso poderia impactar nossas vidas. Apesar de décadas de investigações, o mistério do que aconteceu naquela noite em 1961 ainda persiste. Foi uma alucinação coletiva? Um encontro real com seres de outro mundo? Ou algo ainda mais complexo? O que sabemos com certeza é que o caso dos Hill permanece uma das histórias mais intrigantes e assustadoras da história dos OVNIs. 3. O incidente da Floresta Rendlesham, o Roswell britânico. Em 1980, na Floresta Rendlesham, no Reino Unido, militares da Força Aérea relataram ter visto luzes estranhas que pareciam pousar entre as árvores. Quando chegaram perto, descreveram um objeto metálico triangular que emanava um calor intenso e símbolos estranhos em sua superfície. Estranhamente, os equipamentos de rádio pararam de funcionar perto do objeto. Mesmo décadas depois, documentos do governo britânico sobre o incidente permanecem em sigilo, alimentando teorias de conspiração sobre vida extraterrestre. 4. O caso de Travis Walton, o lenhador abduzido. Essa história parece saída de um filme de ficção científica, mas aconteceu na vida real. Em 1975, Travis Walton estava trabalhando em uma floresta no Arizona com seus colegas quando uma luz intensa apareceu no céu. Ele foi atingido por um feixe de luz e desapareceu por 5 dias. Quando reapareceu, estava confuso e desorientado, afirmando ter sido levado para dentro de uma nave e submetido a procedimentos estranhos por criaturas alienígenas. O caso ganhou tanto destaque que virou até filme, Fogo no Céu. 5. As luzes de Fênix, um fenômeno gigantesco. Em 1997, milhares de pessoas em Phoenix, Arizona, testemunharam luzes em forma de V no céu, movendo-se lentamente e silenciosamente. O objeto era gigantesco, bloqueando as estrelas conforme passava, e não fazia nenhum som. A Força Aérea declarou que eram apenas sinalizadores lançados durante exercícios militares, mas muitas testemunhas discordam, dizendo que o objeto parecia algo de outro mundo. Até hoje, as luzes de Fênix permanecem um dos eventos mais documentados e inexplicáveis da história. 6. O mistério de Pascagoula. 2 homens, uma noite inesquecível. Em 1973, Charles Hickson e Calvin Parker estavam pescando em Pascagoula, Mississippi, quando um objeto brilhante desceu do céu. Eles relataram que foram levados para dentro da nave por seres humanoides que tinham garras e olhos brilhantes. Ambos passaram por exames médicos alienígenas e foram devolvidos ao local. Calvin, que permaneceu em silêncio por décadas, recentemente quebrou o silêncio e reafirmou sua história, alegando que foi algo aterrorizante e real. 7. O caso do avião da Japan Airlines. Encontro no céu. Em 1986, um avião de carga da Japan Airlines sobrevoava o Alasca quando a tripulação observou luzes estranhas acompanhando a aeronave. O capitão Terauchi relatou um objeto massivo, do tamanho de 2 porta-aviões, que parecia brincar de esconde-esconde com o avião. Os radares de controle de tráfego aéreo também detectaram o objeto, mas o caso foi rapidamente arquivado como não identificado. Muitos acreditam que foi um encontro real com tecnologia extraterrestre.
8. A Fazenda Skinwalker, um território sobrenatural. A Fazenda Skinwalker, em Utah, é um local conhecido por atividade paranormal e avistamentos de OVNIs. Durante anos, os moradores relataram luzes misteriosas no céu, objetos voadores não identificados e até mutilações de gado que não podiam ser explicadas. Pesquisadores que investigaram a área afirmam que o local é um ponto de atividade inexplicável, envolvendo não apenas OVNIs, mas também criaturas estranhas e eventos sobrenaturais. 9. O Enigma de Kecksburg, o Roswell da Pensilvânia. Em 1965, um objeto metálico em forma de sino caiu em uma floresta em Kecksburg, Pensilvânia. Testemunhas relataram que o exército chegou rapidamente ao local, isolando a área e removendo o objeto. O governo afirmou que era apenas um meteoro, mas testemunhas dizem que o objeto tinha símbolos estranhos gravados nele. Até hoje, o mistério de Kecksburg intriga caçadores de OVNIs. 10. Os visitantes de Voronezh, o caso mais bizarro da Rússia. Em 1989, na cidade de Voronezh, na Rússia, crianças e adultos relataram terem visto um OVNI pousar em um parque público. De dentro, saíram seres humanoides gigantes, acompanhados por um robô metálico. Testemunhas afirmaram que os seres analisaram o local e até paralisaram um menino com um dispositivo estranho antes de voltarem para a nave. Esse caso foi amplamente noticiado pela mídia russa e é um dos relatos mais estranhos e perturbadores de OVNIs. E aí, você já tinha ouvido falar dessas histórias? Qual delas te deixou mais arrepiado? Conta aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mistérios incríveis como esses. Até a próxima, e cuidado ao olhar para o céu.